Fala, YouTube! Nem todo grande filme consegue levar o Oscar, então fica aí que já eu te conto alguns dos melhores. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de hoje eu vou conversar sobre os 10 melhores filmes que não levaram o Oscar, ou seja, filmes que foram indicados para a categoria de melhor filme em seu respectivo ano, mas não conseguiram levar a estatueta mais famosa do mundo do cinema. Começando então com o número 10, nós temos L.A. Confidential, ou Los Angeles Cidade Proibida, um grande filme aí que resgata, ou resgatou, melhor dizendo, o gênero de noir para os cinemas. É um gênero que foi muito famoso na década de 40, explorando mistérios e crimes e a vida de um detetive. E ele resgata muito bem esse gênero através das atuações do Kevin Spacey e do Russell Crowe. Um roteiro simplesmente eletrizante, ação excepcionalmente bem filmada e um mistério muito intrigante. Consegue te deixar preso o tempo todo para a tela nesse filme de 1997. Número 9, nós temos A Feel Good Man, um dos grandes filmes aí que a gente chama de courtroom dramas, que são filmes passados dentro de uma corte, né? Filmes que envolvem situações jurídicas, e esse filme é interessante justamente porque ele retrata uma situação dessa dentro do exército, dentro de uma investigação militar que é conduzida pelo personagem do Tom Cruise e conta como antagonistas com atuações do Jack Nicholson e do Kiefer Sutherland. Realmente é um filme recheado de estrelas com performances fantásticas, um roteiro altamente inteligente e algumas das cenas mais icônicas da história de Hollywood, como essa. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Número 8, nós temos Inception, ou A Origem, um dos grandes filmes aí de Christopher Nolan, que é um dos melhores diretores da atualidade, com certeza, que nada mais é que senão um blockbuster que tem uma mente, um blockbuster que explora temas mais profundos, conta com atuações fantásticas do Leonardo DiCaprio, do Tom Hardy, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, ação extremamente bem filmada e muito intrigante e muito bem executada, efeitos especiais que a gente nunca tinha visto em Hollywood, mas principalmente uma história que com certeza vai ter que fazer você ver o filme várias vezes para você compreendê-lo em sua totalidade. Número 7, nós temos um filme do Martin Scorsese, O Lobo de Wall Street, que todo mundo pensou que seria o filme a dar ao Leonardo DiCaprio o seu Oscar, acabou não sendo, mas mesmo assim é um filme fantástico que conta a história do Jordan Belfort, um trader aí do mercado de ações em Nova York que acaba fazendo sua fortuna de forma um pouco duvidosa. É uma história muito intrigante, uma crônica dos excessos cometidos aí na década de 90. É um dos filmes mais interessantes do Martin Scorsese, pois ele não trata do seu tema típico de gangsters e também não trata de um tema mais psicológico, igual ele costuma fazer em seus filmes como Raging Bull ou Ilha do Medo. Então, Lobo de Wall Street é um filme único na filmografia do Martin Scorsese que vale a pena ser assistido por você. Número 6, nós temos O Resgate do Soldado Ryan, que até hoje eu não entendo como é que perdeu para Shakespeare Apaixonado. É um filme de Steven Spielberg que trata mesmo sobre o horror da guerra, como é uma situação de inferno e como pode ser uma situação muito complicada para pessoas que têm que agir de acordo com interesses de políticos, por exemplo, um grupo de soldados que é obrigado a resgatar o soldado Ryan na Segunda Guerra Mundial, após todos os irmãos desse específico soldado terem falecido na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então é um drama muito intenso o tempo todo, assim, não é fácil de assistir, mas ele conta com algumas das melhores cenas de ação da história do cinema e também alguns dos melhores personagens já desenvolvidos pelo Steven Spielberg para a sétima arte. Número 5, nós temos Pulp Fiction, o meu filme favorito aí do Quentin Tarantino, que é um filme altamente interessante pela sua estrutura principalmente, já que ele acontece toda de forma não linear, quer dizer, pedaços da história são jogados ao longo de toda a trama, revelando um pouco a história dos personagens até se juntar em um momento climático no fim, ou nem tão climático assim, e conta com alguns dos melhores diálogos da história, dos melhores monólogos, atuação fantástica aí do Samuel L. Jackson, e foi o momento que o Quentin Tarantino mais passou perto de ganhar o prêmio Melhor Diretor, acabou virando um filme altamente aclamado posteriormente, um filme muito violento, com um roteiro fantástico, ganhou acho que o prêmio de melhor roteiro pro Quentin Tarantino, e realmente é uma experiência única você assistir Pulp Fiction aí, com as atuações do John Travolta também, do Bruce Willis, realmente conta com muitas estrelas e uma história altamente inteligente e ao mesmo tempo altamente não convencional. Número 4, nós temos Star Wars, o original de 1977, não sei se você percebeu, mas eu gosto bastante desse filme. Star Wars foi o primeiro da saga aí de George Lucas e despertou todo um novo universo para o mundo da ficção científica, combinando elementos de ficção científica com elementos de fantasia, e Star Wars acompanha a jornada do herói de Joseph Campbell através das histórias de Luke Skywalker, que é um jovem que vive em um planeta remoto, em uma situação absolutamente pacata, e ele é puxado por um dos maiores conflitos da galáxia pelas suas origens que ele vai descobrindo ao longo da saga. Realmente
é um filme fantástico. Star Wars é uma experiência que não tem idade, aí você desde os 8 anos de idade até os 80 consegue aproveitar esse filme em algum nível. Uma história cativante que rendeu já aí mais 7 sequências e vamos aí ansiosos para assistir O Último Jedi no fim desse ano. Número 3, nós temos Cidadão Kane, sim, o filme que é considerado o melhor filme da história por muitos, está aqui nessa lista, porque é simplesmente o filme mais revolucionário da história do cinema, a tratar com novos ângulos de câmera, novos mecanismos de contar uma história. Pulp Fiction não existiria de forma alguma se não fosse por Cidadão Kane, filmes desse gênero como Amnésia do Christopher Nolan. Todos esses filmes que são contados de forma não linear, de forma diferenciada, tiveram basicamente seu início aí com o filme de 1941 de Orson Welles, que é basicamente uma das maiores injustiças da história da academia, ele não ter levado o prêmio de melhor filme e de melhor diretor. Realmente, Cidadão Kane é um filme revolucionário que tratou a arte do cinema de forma muito distinta e não como uma tradução de outros meios como o rádio e como o teatro, mas sim como uma forma de arte bem separada. Eu até assisti novamente Cidadão Kane no dia de ontem para confirmar se realmente era uma nostalgia exacerbada da minha parte, mas não, Cidadão Kane realmente é um filme fantástico, que se você não assistiu e tem medo aí de filmes de preto e branco, filmes da década de 40, não parece um filme da década de 40, é um filme altamente atual, tem temas aí como ciclo de notícias de 24 horas, candidatos à presidência que não apresentam um plano de política muito bem estabelecido. Realmente são temas altamente atuais e inacreditável que esse filme já tem mais de 75 anos. Número 2, nós temos The Shawshank Redemption, ou Um Sonho de Liberdade, que é o filme número 1 no top 250 do IMDb, quer dizer, um filme altamente amado pelo público e que acabou não levando o prêmio no Oscar de 1994, até porque estava disputando com Pulp Fiction e também com o eventual vencedor, que foi Forrest Gump. Shawshank Redemption conta com a atuação maravilhosa do Tim Robbins nos pés de um homem que acaba sendo acusado por um crime que a gente não sabe se ele cometeu ou não, e a jornada dele na prisão ao longo de 25 anos, fazendo amigos como o personagem do Morgan Freeman, que também é uma atuação muito, muito impressionante, uma das melhores atuações desse ator lendário aí que todo mundo identifica como Deus. E realmente é um filme que pouca gente sabe que é baseado numa história do Stephen King, até porque o Stephen King geralmente tem uma pegada mais de terror aí, mas realmente ele aproveita um conto do Stephen King para transformar isso em um filme extremamente bem escrito, com um impacto emocional muito profundo, muito resonante com quase todo mundo. E se você gosta basicamente de cinema, é basicamente obrigatório que você veja The Shawshank Redemption. E número 1, nós temos um dos meus filmes favoritos aí da vida, que eu não sei como não ganhou um Oscar, é 12 Homens e Uma Sentença. Por que eu fiz o 12 aqui, né? 12 Homens e Uma Sentença, é um filme de Sidney Lumet, que estrela Henry Fonda em um dos seus papéis mais icônicos, que basicamente é um filme que se passa em um só espaço, contando a história de um júri de 12 homens que começa com 11 pessoas achando que um determinado sujeito é culpado de um crime e só o personagem do Henry Fonda achando que ele é inocente, e como isso vai se desenrolando ao longo da trama em apenas um espaço de discussão sobre temas de um caso específico que na verdade aborda muitos outros temas como preconceito, como pobreza e temas muito polêmicos ali no final da década de 50, e realmente é uma execução primorosa do Sidney Lumet, que deixa o filme com um ritmo excepcional ao longo de toda a sua duração, mesmo estando em um espaço confinado e também não tendo aquele liberdade de movimento da câmera, etc e tal. É um filme que é altamente cativante e consegue trazer uma atualidade para um filme da década de 50, que é realmente algo impressionante, assim como Cidadão Kane. É um filme que teve muito impacto no cinema, especialmente quando a gente pensa aí em diretores como o Quentin Tarantino, que fizeram filmes parecidos desse gênero, como Reservoir Dogs e Os Oito Odiados. Então realmente é um filme altamente impactante aí do cinema, que pra mim merecia ter ganho o Oscar naquele ano de 1957. Então é isso aí, YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha que ajuda bastante, vão ser 4 séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se você gostou das minhas indicações, se você não gostou, deixa aí embaixo também quais são os seus filmes favoritos que não ganharam Oscar, tudo é sempre muito válido. Então é isso aí, YouTube. Até a próxima.